Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje nós vamos entender mais sobre o caminho do milagre. Nós vamos aprender com essa série de mensagens de 3 episódios qual era o caminho do milagre para essa cura que Jesus fazia para aquelas pessoas, né? A gente vai estudar aqui a cura de um cego de nascença. E a gente vai entender aqui os percursos da cura que aquele jovem enfrentou. Então a gente também vai estudar versículo por versículo aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. Mas antes, vamos começar? Bom, esse é o primeiro episódio onde a gente vai estudar sobre essa série e a gente vai entendendo aqui como que o Senhor Jesus operava na vida das pessoas, a perseguição também por causa da cura, daquelas pessoas que não queriam ver a cura na vida das pessoas, que não queriam a alegria ali, a restauração da vista nesse jovem, e a gente vai ver também o que está por trás disso. Mas antes, vamos fazer a leitura desse capítulo. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então a gente vai estudar aqui nesse primeiro episódio a ocorrência do milagre. Nós vamos estudar como esse milagre se deu, né? Então nós vamos ver aqui o primeiro versículo que fala sobre o percurso da vida, o caminhando. A Bíblia mesmo fala: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então a gente vê aqui que Jesus ele estava caminhando, ele estava no percurso. Jesus ele não andava à toa, ele sabia que ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo a se cumprir. Ele não andava assim: ai, pra onde você tá indo? Não sei. Ai, eu tô andando por aí sem rumo. Não, ele andava já sabendo o que ia acontecer. Jesus já sabia de tudo, né? Ele sabe de tudo porque ele é Deus. Mas ele sabia que tinha um propósito na vida daquele jovem. Então ele já estava ali caminhando rumo àquele propósito. Então a gente percebe aqui que no decorrer da vida vamos nos deparar com situações de pessoas que precisam de Deus, que precisam conhecer a luz, precisam conhecer o Evangelho. E nós precisamos estar preparados para isso, para nós mostrarmos o Evangelho para essas pessoas, para nós ensinarmos a palavra para essas pessoas. Mas o importante é ter a atitude correta, e é que Deus espera de nós, para que nós não venhamos negligenciar essas pessoas. A Bíblia fala que aquele que sabe que tem o poder de fazer o bem e não faz, já comete pecado. Então nós precisamos sim ser intencionais, saber o nosso dever e cumprir ele. Nós sabemos aqui que todos nós estamos no percurso da vida, todos nós estamos em peregrinação, mas nós devemos nos comportar da maneira certa, porque o Senhor vai sim pedir contas de nós, de tudo aquilo que nós temos feito e até daquilo que nós não temos feito. Então nós precisamos sim estar firmes no Senhor para entender que cada percurso da vida tem um propósito de Deus. Outra coisa que nós podemos perceber é a situação, que é a cegueira. No caso aqui está falando esse versículo que Jesus estava caminhando e viu esse jovem, né, esse moço que era cego de nascença. Então muitas vezes na nossa jornada vamos encontrar pessoas cegas espiritualmente, pessoas que não têm a visão espiritual, pessoas que não têm o entendimento, mas devemos pedir sabedoria a Deus para aquilo que nós devemos fazer. E no caso aqui é para a gente apresentar o Evangelho, né? Nós devemos sim pedir estratégias também para Deus, para como nós devemos chegar nessas pessoas, como nós devemos falar, como nós devemos apresentar o Evangelho. Nós precisamos ser o veículo dos céus na vida das pessoas e ajudarmos na abertura dos olhos, ou seja, não é que a gente tem poder para fazer isso, né, de nós mesmos, nós não temos, mas nós somos ministros do céu, embaixadores do reino, pessoas que Deus usa para que a obra dele seja efetuada aqui nessa terra. Então nós devemos sim entender que a cegueira é uma situação, mas ela não é aquilo que é o final, ela não é o final da linha, o final da jornada. Então nós devemos sim fazer a vontade de Deus,
Deus e abrir os olhos das pessoas. Né? Ele encontrou ali aquele cego, mas ele não falou assim, é mais um cego aqui no meio de tantos cegos físicos e espirituais dessa nação. Não, ele deu atenção àquele homem. Então nós podemos perceber também outra coisa muito interessante com relação aos discípulos que se encontra no versículo 2, que diz assim: E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então aqui a gente vê um interrogatório. Aqueles discípulos, eles começam a perguntar para Jesus, por que esse cego nasceu desse jeito, esse homem nasceu desse jeito? Ele quer achar explicações, eles querem achar motivos para a situação que aquele homem estava enfrentando de cegueira. E muitas vezes, infelizmente, nós somos assim. Nós muitas vezes queremos achar motivos. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que isso veio a ocorrer? Por que essa morte aconteceu? Por que essa doença aconteceu? Por que essa reprovação aconteceu? Mas Deus, ele não quer só achar o motivo e nos mostrar. Ele faz a obra completa. Então, muitas vezes, nós mesmos e até outras pessoas vão ali estar se perguntando por que isso aconteceu, de quem é a culpa, por que está acontecendo isso com essa pessoa, até com nós mesmos, mas só Deus sabe o motivo certo. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas e nós não devemos ser aquelas pessoas que vão achar explicações, vão querer fazer um interrogatório com Jesus. Nós devemos ser realmente as pessoas que vão ser usadas por Deus para trazer a solução daquele problema. Então, nós percebemos também aqui a resposta que Jesus dá, a manifestação das obras de Deus, a explicação que Jesus dá para aqueles discípulos, que se encontra no versículo 3, quando diz assim: Respondeu Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a gente percebe até um privilégio aqui. Não é um privilégio assim que eu posso falar assim, é para poucos. Não, não é isso. Mas o privilégio das obras de Deus se manifestam na nossa vida. Há coisas na vida que não acontecem conosco por causa de pecado, por causa de situações pecaminosas que aconteceram, por causa de tentações, não. Mas é para que as obras de Deus se manifestem nas nossas vidas. E muitas vezes a gente lembra até da história de José, né? A gente vê isso muito na história dele, quando a gente percebe que José, ele era inocente ali. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Depois, quando ele foi para aquela terra, foi para o Egito, uma terra estranha que não era a pátria dele, ele ainda sofreu injustiça, foi parar na prisão injustamente, mas mesmo assim ele confiava no plano de Deus. E aí depois a gente vê o plano de Deus se cumprindo, onde o faraó chama ele e a sorte dele é restabelecida, né? Ele é colocado como segundo, debaixo só do governo de faraó no reino inteiro do Egito. Então a gente vê que a gente pode confiar em Deus. As obras de Deus se manifestaram na vida de José, assim como se manifestaram na vida desse homem cego de nascença, e assim como as obras de Deus também querem se manifestar na nossa vida. Mas nós não podemos ser pessoas revoltadas, indignadas, mas nós precisamos sim dar atenção àquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós também podemos perceber aqui a responsabilidade, quando a gente vê no versículo 4, que diz assim: É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então aqui a gente pode perceber o trabalhar enquanto se pode. Jesus, ele sabia que ele tinha um tempo já estabelecido por Deus para estar aqui nessa terra. E ele sabia que ele tinha um propósito para cumprir. Então, nós precisamos também ter essa responsabilidade, assim como Jesus mesmo tinha. Ele falava que, olha, a noite vai vir, ou seja, vai chegar um tempo que eu não vou estar aqui mais fisicamente. Né? E vocês vão ser meus embaixadores, vocês vão ser meus ministros. Então, a noite, ele quer dizer isso quando ele fala, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar enquanto eu ainda estou aqui fisicamente, para fazer as obras daquele que me enviou, para fazer as obras de Deus. Precisamos ter responsabilidade com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, pois no dia do juízo, no dia que essa noite vem, onde ninguém pode trabalhar, não vai haver uma segunda chance. Vamos dar contas a Deus daquilo que nós fizemos e até daquilo que nós não fizemos. O Senhor nos deu a oportunidade para fazer e que nós não fizemos. Então nós precisamos sim ter essa prudência, ter essa responsabilidade, que aqui o Senhor nos incumbiu de uma tarefa. E nós não podemos ser servos negligentes, mas nós devemos ser servos fiéis e obedientes ao Senhor, para entender e praticar aquilo que Ele já colocou na nossa mão. Também podemos perceber aqui o fazendo a diferença, quando o versículo 5 diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, ele tinha um propósito, ele fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, sem mim o mundo está em trevas. Sem mim o mundo não pode ter o conhecimento, a cura, a libertação, a salvação, porque ele é a luz. E ele também colocou isso em nós,
Agora também ele diz em outros versículos da Bíblia que nós somos a luz do mundo, porque ele é a luz e ele nos ensinou a sermos luz, ele nos incumbiu dessa tarefa. Devemos reconhecer nosso papel como cristãos e fazer a diferença como sal e luz do mundo. Jesus sabia o papel dele, porque ele tinha vindo aqui para a terra, assim como nós devemos saber o nosso, assim como nós também devemos zelar, ser pessoas que vão ali fazer valer aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, praticar mesmo e não ser servos negligentes. Outra coisa que nós podemos perceber aqui também é usando o improvável, quando o versículo diz: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Então Jesus ele poderia apenas dizer para aquele cego: olha, você está curado, abre seus olhos aí, você já vai enxergar as pessoas, você já vai começar a ver. E não, ele usou aquele momento ali, ele usou até a saliva para aquele cego ter a visão que ele não tinha, nunca havia tido na vida. E olha que privilégio, né, aquele homem teve. Ele teve a saliva de Jesus aplicada nos olhos dele, sabe? Então a gente vê aqui que Deus ele usa o improvável para fazer também os milagres. Jesus poderia apenas dizer para aquele cego que ele estava curado, mas o Senhor age como ele quer e agiu da maneira mais improvável, fazendo lodo com a saliva. Muitas vezes as pessoas acham: por que eu estou passando por isso? Isso aqui não precisava ter acontecido. Às vezes, né, alguém pode ver até a história de José, como eu havia dito, e falar assim: não, mas aquele moço ele podia ser estabelecido naquele governo. Ele não precisava ter passado por toda aquela injustiça, pela rejeição, pela escravidão, pela cadeia. Não, mas Deus tem a forma dele de trabalhar. Deus tem um jeito dele e Deus ele quer que a gente seja fiel a ele em todas as coisas, mesmo nos momentos ruins quanto nos momentos bons. Deus ele quer que a gente seja fiel, independentemente de onde ele nos coloca. Então Deus usa até o improvável, né, como no caso aqui do lodo, para mostrar suas verdades, assim como ele usava as parábolas, que era para mostrar o evangelho ali para aquelas pessoas. Então que a gente realmente venha fazer a diferença onde a gente está, que a gente realmente venha ser fiel, obediente a Deus em tudo e ter essa responsabilidade, que enquanto a gente está aqui na terra, não é pra gente ficar numa curtição, curtindo a terra, curtindo os nossos prazeres, os nossos deleites, ou só pensarmos em nós mesmos, mas é para trabalhar pro reino, para ajuntar pros céus, como o Senhor Jesus mesmo fala, pra gente ajuntar tesouros lá no céu, onde ladrões não roubam, a traça não corrompe, onde não vai ter ali sofrimento, e aqui tudo é passageiro. Aqui muitas vezes a pessoa passa a vida inteira juntando tesouros pro outro vir e roubar, para corromper aqueles tesouros, para perder tudo. Às vezes ali um banco fale e muitas pessoas falem junto, porque o tesouro estava ali guardado naquele lugar, e aquele lugar não era um lugar seguro como o céu para guardar os nossos tesouros. Tudo aquilo que a gente faz aqui na terra vai ser contado no céu. Coisas simples, como até o Senhor Jesus falou em outras ocasiões aqui, que até um copo de água vai ser contado. Então, nós devemos saber também até aquilo, como Jesus também faz a obra dele. Nós vemos um ponto muito específico quando o versículo diz: dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então nós percebemos aqui a ordem de Jesus, aquilo que Jesus designou para aquele homem, para aquele cego. Ele diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, ou seja, ele falou até o nome do local que era para aquele homem ir, e aquele homem tinha que chegar lá de alguma maneira. Ele era cego, mas ele tinha que ir para aquele tanque. Talvez ele foi ali perguntando para as pessoas: eu estou no caminho certo, onde está o tanque? Mas que ele chegou lá, ele chegou. Então Jesus ele deu uma ordem para aquele cego, assim como ele também nos ensina, ele também nos dá ordens na sua palavra de como nós devemos viver, de como nós devemos praticar a palavra dele, do que nós devemos fazer, mas nós precisamos decidir obedecer e nós precisamos aceitar também. Muitas vezes a gente quer o milagre, mas não quer pagar o preço. A gente quer que Jesus faça a obra dele, no caso aqui desse cego. Se ele falasse assim: não, Senhor, eu não tenho como ir lá, eu sou cego, o Senhor não está vendo? Que eu não posso ir lá? Como que eu vou até o tanque sendo que eu não enxergo? Eu não tenho alguém para me levar até lá. Mas o Senhor, ele já sabia disso. E com certeza o Senhor ele agiu de alguma maneira, mas ele queria que aquele homem se levantasse. Ele queria que aquele homem fosse obediente à sua voz. Ele queria que aquele homem praticasse a sua palavra. Então nós percebemos isso também, a obediência. A gente percebe aqui que ele foi, ele se lavou e ele voltou vendo. Ou seja, quando ele foi, ele se levantou daquela situação, ele obedeceu as palavras de Jesus, a cura foi efetuada. Aquele cego escolheu e decidiu obedecer a Jesus. Assim como nós precisamos escolher se levantar e obedecer ao Senhor Jesus. Para a realização do milagre é preciso obediência. Não adianta nós queremos o milagre ali que aconteça de qualquer forma na nossa vida, achando que vai acontecer do nada, sem uma obediência, sem um esforço, não. Deus, ele faz sim a obra, mas ele também quer que nós venhamos obedecer as palavras dele.
Outra coisa que nós vemos também é uma coisa muito importante, que se encontra no versículo 8, quando diz assim: Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Então nós vemos aqui o testemunho. Quando aquele homem voltou vendo, ele começou a ter uma visão que ele nunca tinha tido na vida, porque ele era um cego de nascença. Ele foi um testemunho vivo para aquelas pessoas. Talvez pessoas que nem criam em Jesus, talvez pessoas que nem criam no poder do Senhor, não criam na divindade de Jesus, não criam que Jesus era o Filho de Deus, passaram a crer com o testemunho daquele cego. Os vizinhos daquele homem que era cego reconheceram, assim como nós, quando nos convertemos e passamos a obedecer a Jesus, passamos a ter uma vida que agrada o Senhor Jesus, é notória a diferença. É notório a diferença das nossas atitudes, como nós nos comportávamos antes e como nós passamos a nos comportar. E é isso que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós venhamos ser testemunhos vivos da sua palavra, das suas obras aqui na terra. Tudo que o Senhor Jesus faz tem um propósito. Ele mesmo fala que a palavra dele não volta vazia. Então, nós precisamos ser o testemunho vivo do Senhor aqui na terra. E a gente percebe até a reação dessas pessoas que conheciam aquele homem quando diz: Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então aquele homem mesmo, ele falava, ele não negava aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele, mas ele falava, sou eu, não, eu sou eu mesmo. Eu estava naquele estado de cegueira, de miséria, de pecado, mas hoje Jesus me curou, eu sou uma nova criatura, eu estou enxergando, eu estou vendo, eu sou uma nova pessoa. Então ele dava testemunho de Cristo. As pessoas precisam ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aquele que não serve. Muitas pessoas não reconheceram que era aquele cego, outras reconheceram, mas ele mesmo se identificava. Ele falava, não, sou eu mesmo, Jesus fez um milagre na minha vida. Então nós precisamos sim mostrar essa diferença para o mundo, daquele que serve e daquele que não serve, porque há uma diferença. Hoje muitas vezes as pessoas querem corromper isso, querem falar, não, você é cristão, mas você pode viver do jeito que o mundo vive, você é cristão, mas você pode escutar aquilo que o mundo escuta, falar como o mundo fala, assistir como o mundo assiste. Mas não, Jesus quer que nós venhamos ter uma vida diferente, uma vida separada, e que nós não venhamos estar junto, andando nesse percurso mundano, porque ele mesmo fala que ele trouxe vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos aceitar a verdadeira vida que vem dele. E nós podemos perceber outros pontos muito importantes quando o versículo diz: Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Então nós podemos perceber aqui quando as pessoas querem explicação para o extraordinário. Elas falavam, como que foi aberto os seus olhos? Você não era cego? Não era para você estar vendo agora, mas você está vendo. O que aconteceu com você? Devemos ser testemunhos vivos para tornar Jesus conhecido. Mas sempre vai haver pessoas que sempre vão buscar explicações terrenas. Talvez houverem pessoas, como nós vamos ver nos próximos episódios, que foram duras de coração e não aceitaram o testemunho daquele homem. Mas a parte dele ele fez, ele testemunhou Jesus com a própria vida. E a gente vai continuar vendo isso nos episódios que vão vir depois desse. Mas nós precisamos sim dar a explicação correta, falar aquilo que Jesus fez na nossa vida. A Bíblia mesmo fala que nós devemos sempre estar prontos para dar ali o bom testemunho da nossa fé para aqueles que pedem. E a gente vai ver aqui o versículo 11, quando diz assim: Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então aqui esse homem estava contando as obras de Deus. Ele estava ali mostrando o que aconteceu com ele. Ele estava ali mostrando as obras de Deus. É a nossa missão como cristãos fazer Jesus conhecido por todos. E para isso devemos compartilhar o Evangelho, contar os testemunhos daquilo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos dar os frutos de arrependimento necessário, até no espiritual mesmo, porque aí nós vamos ser conhecidos como discípulos do Mestre. As obras do Senhor em nós vão ser conhecidas. E é para isso que ele também opera essas obras, porque ele também quer ver a felicidade do ser humano no sentido de a cura. Jesus, ele se alegrava quando ele curava uma pessoa, mas nós também devemos ser ministros do Evangelho, ministros do Reino, contar as obras de Deus, assim como esse homem fez. E a gente vai continuar vendo a história desse homem nos outros 2 episódios que vão vir depois dessa série, né, onde estamos falando sobre o caminho do milagre. Hoje nós falamos, na verdade, sobre a ocorrência do milagre, mas depois disso nós vamos continuar vendo como Jesus operava esses milagres e, na verdade, vamos estudar também o que aconteceu depois com aquele homem. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Que nós venhamos ser fiéis ao Senhor em tudo e realmente fazer a vontade dele, ser o testemunho vivo do céu nessa terra. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!